Bom, então, vamos seguindo aqui. Como o tempo está mais apertado agora, eu vou pedir para a Mariana controlar o tempo, que é uma pessoa mais competente do que eu, que tenho sido desde ontem nessa função. Então, por favor, Mariana. Vou só aqui dar as boas-vindas. Professora Marta Rett, professora da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, professor Antônio Maués, da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Pará, os professores Oscar Vilhena e Dimitri de Moles, daqui da nossa escola. Só queria registrar e agradecer a presença de vocês convidados, e saudar em particular, Maués, você, além de ser um parceiro da escola, você é um coordenador adjunto da área de Direito da CAPES, e é importante dizer que vocês fizeram um trabalho incrível, né, nessa avaliação quadrenal. É um trabalho incrível. Não, eu estou aqui conversando assim, de coordenador para coordenador. Ele é um síndico de um prédio maior do que o meu aqui, mas é um trabalho de síndico, é difícil a beça, né? Então, assim, que ninguém reconhece, briga pra caramba. Eu estava brincando tanto com o Maués que quando eu assumi a coordenação, os professores atravessavam a rua, falavam, viu o cara da publicação? Mas reconhecer, porque é um trabalho que vocês fizeram muito cuidadoso. É importante dizer que há 2 anos, quando a gente foi lá em Brasília, na reunião da CAPES, a área do direito estava situada no seguinte ponto. Era uma área quantitativa em que havia uma corrida maluca de pontos, não havia padrões qualitativos, as faculdades, todas elas incentivadas individualmente a produzir o máximo possível para conseguir uma boa avaliação no final do quadrênio, o que era uma loucura, né? Dizia, quando eu voltei dessa reunião, eu falei, a gente está vivendo na área do direito, fazendo um trocadilho com uma discussão de economia institucional, a tragédia dos incomuns, né? Porque nós somos os incomuns, né, os professores, e é o mesmo problema do overfishing no lago, quer dizer, tá cada um correndo atrás do seu próprio incentivo, e isso a gente está levando a área a um esgotamento, porque ninguém vai conseguir produzir nada de qualidade tendo que produzir 1000 pontos num quadriênio, né? E vocês conseguiram reverter esse processo conduzindo a uma avaliação, construindo mecanismos de avaliação qualitativa, muitos deles, inclusive, lutando contra os incumbentes, contra o status quo da área, né? Então, não foi trivial esse trabalho de vocês, e acho que ele assim, merece os méritos, porque trabalhar no Estado brasileiro e trabalhar na área do direito não é fácil. Então, enfim, parabéns. Trabalhar também não é fácil. Não, trabalhar é mais difícil do que tudo. Então, por favor, professora Marta. Começa. Tá bom. Desculpa, então eu me atrapalhei. Quer começar? Não, como quiser, mais elegante que ela comece, mas eu posso começar, não tem nenhum problema. Tá, como... Só tem que trocar lá, ou eles falam... Então, quer começar para a gente... Pronto. Tá bom. Erro meu. Não, como você quiser, Mário. Bom, bom dia a todas e a todos. É um enorme prazer estar aqui conversando com vocês nesses 10 anos. Eu ontem já falei sobre os 10 anos, portanto não vou falar. Mas eu só gostaria... O Mário pediu para eu dizer uma coisinha, que era quando o David ontem falava sobre direito de desenvolvimento 1.0 e 2.0, eu ficava olhando para o Maués e pensando, nós somos a geração 2.0, né? Quer dizer, porque toda aquela agenda de direitos humanos, a questão ambiental, a questão da democracia, que ficaram fora da agenda, da primeira agenda, de certa forma, a nossa geração foi a geração que se incumbiu disso, sem falar, sem usar a terminologia de direitos humanos, de direito e desenvolvimento, mas que estava preocupada com essas agendas. Então, eu queria saudar, em primeiro lugar, o meu colega de geração 2.0, o Maués, dizer que é um prazer enorme estar aqui com a Marta, de quem eu sou leitor ávido e aprendo muito, e eu quero confessar que eu estava torcendo para que ela apresentasse o texto sobre federalismo, que, na minha vasta ignorância, talvez seja um dos buracos mais negros que tem sobre federalismo. Eu falei, poxa, vou ter uma oportunidade de conversar com ela sobre isso, mas ela cometeu a generosidade de falar algo que interagisse mais com a nossa apresentação do Dimitri Mi. Então, Marta, prazer estar aqui com você. Bom, 2 palavrinhas sobre o Dimitri. Eu
temos uma aventura acadêmica de muitos anos, nós fazemos muitas coisas juntos, nos divertimos muito fazendo isso, os alunos não necessariamente. Às vezes eles ficam em angústia profunda e saem da aula e falam, que raios esses dois caras estão pensando? Mas nós fazemos isso com muito prazer e não estamos muito dispostos a abdicar. E uma das coisas que nós fizemos há 5 anos atrás foi tentar fazer uma reflexão sobre os 25 anos da Constituição, afinal, o que tinha significado. Surgiu um texto, que também foi um texto prazeroso de fazer, pela primeira vez na minha vida, eu posso dizer, com múltiplos autores, né? Então é muito difícil detectar quem é dono de que ideia em cada ponto. A Marta fez um elogio metodológico ao texto. Falei, isso eu lembro que foi o Dmitry, que eu lembro dele falando disso, né? Veja, e evidentemente nós não estamos apresentando esse texto aqui porque, pelo menos o Dmitry produziu muitas outras coisas depois dele, mas no meu caso não é verdadeiro. Mas porque é evidente que essa crise nos impôs refletir se os nossos prognósticos estavam razoavelmente curados ou não, né? Então, esse é um texto claro de revisitação das premissas que nós tínhamos estabelecido lá atrás, né? Então, em primeiro lugar, dos grandes ausentes do debate sobre direito de desenvolvimento, sem dúvida nenhuma, foi o direito constitucional, tá? É impressionante como se buscou centralizar no Estado o motor do desenvolvimento sem pensar na estrutura política do Estado, sem pensar na estrutura política da distribuição de direitos, né? O direito de desenvolvimento 1.0, ele realmente desconheceu as estruturas onde ele ia se inserir. Hoje eu achei engraçadíssimo não, mas quando a Mariana falava, bom, não dava para fazer agência reguladora no modelo americano sem pensar no modelo presidencial, né? Então, esse descompasso entre o direito de desenvolvimento e o direito constitucional é um pouco o que o Dmitry e eu temos tentado, em alguma medida, no curso, por exemplo, que a gente está dando agora, de reconectar, né? Como pensar o direito de desenvolvimento a partir do direito constitucional. E a nossa ideia básica era tentar entender, afinal, qual é o legado que essa Constituição traz em termos da realização da sua vontade normativa, né? Então, o nosso primeiro passo era tentar entender, afinal, que Constituição é essa, né? Há muitas análises sobre a Constituição e a nossa percepção, em primeiro lugar, que ele é um documento altamente reativo, né? Uma Constituição que é feita com um olhar no retrovisor, num retrovisor mais imediato do regime autoritário, num retrovisor mais longínquo, que diz respeito à própria ideia hegemônica dentro do pensamento social brasileiro de que nós somos subdesenvolvidos e que a nossa grande desafio é superar esse grau de desenvolvimento, né? Então, ela é uma Constituição reativa e que dialoga, e é muito interessante, eu estava lendo ontem mesmo o pré-projeto Arinos, né? A linguagem do projeto Arinos é ainda mais reativa do que a linguagem da Constituição de 88, no sentido de que a missão da Constituição é reagir aos males que não haviam sido corrigidos ao longo de todas as etapas históricas brasileiras, né? Uma outra característica do processo constituinte de 88 é o fato de que, tendo sido engavetado o projeto Arinos, não havia um fio condutor, né? É uma Constituição que realmente ela vai ser feita através de um processo altamente caótico. E esse processo caótico começa, e isso é importantíssimo para a gente entender o resultado da Constituição, com a subdivisão em 8 comissões e 24 subcomissões. E o critério para o ingresso dos temas dentro dessas subcomissões, que era a maioria simples. Ou seja, as subcomissões se transformam quase que em grandes aspiradores de intenções, né? Porque era muito fácil colocar coisa dentro do projeto, do anteprojeto, né? Então, vocês imaginam uma Constituinte que não tem um fio condutor, e se a gente for pensar em quase todas as grandes Constituições que nós conhecemos, elas partem de um texto básico razoavelmente bem elaborado. A Constituição de 88 abdica disso, né? A fonte dela é, sobretudo, as constituições anteriores do Brasil e um conjunto de constituições internacionais que eu diria
que foram deslocados, e a Constituição portuguesa talvez tenha tido um papel, é o nosso único diálogo internacional é com a Constituição portuguesa. Tá? Mas o que eu quero chamar a atenção aqui é exatamente essa máquina, esse grande aspirador chamado subcomissões, onde cada uma trabalhava fragmentariamente, sem conversar com a outra, aspirando todas as ambições que existiam ali no processo constituinte. Né? Ele é altamente inclusivo. Ontem, acho que o próprio Shimura já falava isso, quer dizer, é a primeira Constituição que é feita a partir do voto direto e secreto universal no Brasil, porque vai incluir os analfabetos, né? E ela vai ter também uma sociedade civil altamente vitalizada, que tinha acabado de derrubar o regime militar, que vai se apropriar do espaço constitucional. Então, ela não tem projeto hegemônico, ela é altamente fragmentada e ela é altamente inclusiva. Evidentemente que, ao dizer que ela é democrática e inclusiva, isso não significa que essa inclusão seja simétrica, ao contrário, os grupos que tinham mais poder vão ter um papel muito maior, influenciar essas subcomissões na integração dos seus interesses. Né? O grau de fragmentação era razoável, eram 12 partidos, mais o partido fundamental, vamos chamar assim, hegemônico, era um partido fragmentado, que era o PMDB, então, evidentemente, você não tinha um consenso, ela teve um consenso no primeiro turno, que era dado mais pela liderança à esquerda do PMDB, depois PSDB, com Mário Covas, e no segundo turno ela vai ter, vamos dizer, um rebote disso, com a mudança da hegemonia para o centrão, através do que se chamou de política do dano que se recebe do Roberto Cardoso Alves. Então, ela tem essas duas. Veja, e aí tem mais um detalhe que eu acho que é importante em termos de engenharia institucional, constitucional, que é o fato de que, para tirar algo daquele mega documento que tinha sido feito no primeiro turno, era mais difícil do que para colocar. Você precisava de maioria absoluta para tirar. Né? Então, você teve maioria simples para colocar e maioria absoluta para tirar. Então, isso, quando a Constituição resulta nesse documento tão grande, isso não é um acidente, isso é uma consequência de uma escolha institucional que se fez durante o processo constituinte. E aí é que vem, em alguma medida, o que nós vamos chamar depois de compromisso maximizador, que é o próximo capítulo, que é o fato de que a barganha para a retirada se deu muito mais no sentido de manutenção no seu capítulo, desde que você apoiasse a manutenção no meu capítulo. Né? Eu já contei essa historinha algumas vezes, que o Jefferson ficou muito irritado com a Constituição americana, que não tinha direitos, ele estava passeando em Paris na época, ficou... Não, o Thomas. Né? E ele manda uma carta para o Madison e fala, puxa, mas nós fizemos a Revolução para ter direitos da Constituição, vocês não puseram. Falei, a gente não chegou a um acordo, ela foi um everyone's second choice. Né? E a formulação do Dimitri minha é de que a Constituição brasileira é everyone's first choice. Né? E isso é... Eu só tenho 5 minutos? E estou no primeiro slide? Bom, pessoal, numa cultura de corporativismo e patrimonialismo que já foram falados ontem, então o resultado foi um compromisso maximizador muito mais do que um pacto onde ficam de fora aquilo que nós não acordamos. O sentido ele é um pacto onde se coloca tudo aquilo que nós negociamos e permitimos ao outro defender dos seus interesses. É um pacto altamente ambicioso, seja em termos dos direitos que ele protege, dos privilégios que ele assegura, da ideia de que as políticas públicas seriam centrais através de um Estado desenvolvimentista. Ele é ubíquo na medida em que ele trata de todos os temas e, evidentemente, ela guarda enormes contradições. Tá? O sistema político é o sistema consensual que vai ser criado, né? Um sistema consensual onde o Poder Judiciário e o Ministério Público passam a ocupar um enorme poder. Ela traz algumas novidades, eu acho que a Marta vai falar disso, do que a gente chama de cláusulas dirigentes, ou seja, a inclusão da política pública e do motor da política pública dentro da própria Constituição. Ela faz a opção pela política,
não só sobre o fim, mas o meio pelo qual você vai perseguir aquela política. E ela tem uma característica que é muito inovadora nos desenhos constitucionais ao redor do mundo, que é o que a gente chamou de rigidez complacente, ou seja, ela defende um núcleo constitucional através das cláusulas pétreas e ela tem uma alta flexibilidade para a sua transformação formal naquilo que é, vamos dizer, na esfera periférica da Constituição, né? Foi recebida com enorme ceticismo, né? Ela ia morrer rápido, ia gerar ingovernabilidade, frustração social, estresse do judiciário, inviabilidade econômica. Muita gente está dizendo que é exatamente isso que aconteceu, todas essas coisas, né? O nosso único argumento ainda é de que ela tem um potencial de se transformar, que é muito grande, né? O fato de nós termos quase 100 emendas significa que ela envelhece, mas ela muda, né? E, portanto, ela não gera mudanças extraconstitucionais, ou seja, aí que vem a ideia da resiliência. Ela verga, ela muda, mas ela não rompe, ela tem uma capacidade de adaptação muito forte, né? Veja, e essa capacidade de adaptação está ligada ao modelo de presidencialismo de coalizão, né? Esse modelo tinha sido capaz de resolver todas as crises até agora, e inclusive essa, sem nenhuma violência, né? A questão é se ele perdurará ou não, mas tudo isso, e o Dimitri sempre enfatiza isso, com alto custo de governabilidade. Então, nós já dizíamos isso há 6 anos atrás, né? O custo de governabilidade, a corrupção, e nem acho que nenhum de nós imaginava que ia ser tão grande, mas que isso era inerente ao presidencialismo de coalizão, né? Está no texto original. Vou pular essa parte, porque talvez a Marta fale mais e melhor do que eu. Você tem, evidentemente, uma agenda de transformação social que está ligada a uma nova gramática de direitos, que vai permitir uma modernização profunda, e eu diria uma revolução de veludo nas relações sociais no Brasil, em termos de raça, em termos de gênero, em termos de sofisticação do modo como as relações interpessoais vão se dar, evidentemente aquém das expectativas, mas é algo a se colocar. Há uma melhoria profunda da qualidade de vida em termos de redução de pobreza, de acesso à educação, expectativa de vida, né? Há uma manutenção muito grande de privilégios revestidos de direitos. No entanto, essa Constituição, que, de um lado, faz tanta distribuição, ela não foi capaz de impactar minimamente os padrões de profunda e persistente desigualdade no Brasil, né? E isso provavelmente esteja ligado ao modo como nós arquitetamos o sistema tributário, o modo como o sistema tributário permite que diversos setores fiquem isentos, né? E também o modo como o Estado desenvolvimentista se perverteu e subsidiou setores em detrimento de outros, né? Bom, nosso último capítulo de análise é sobre o Estado de Direito, né? Houve um fortalecimento institucional que passa imperceptível num primeiro momento. As pessoas não perceberam aquilo que vinha sendo transferido em termos de competências ao sistema de justiça, às agências, especialmente ao Ministério Público e ao Supremo Tribunal Federal, né? Não perceberam que, a partir dessa ampliação de competências e com uma sociedade civil altamente vitalizada e com setores corporativos tradicionalmente fortes, eles seriam utilizados, explorados e, portanto, a cena política iria migrar para o Poder Judiciário, como aconteceu, né? E que isso ia gerar... E aí, Mário, para que você insiste, qual é a questão jurídica envolvida, eu peço mais um minuto para você, né? É de que maneira essa Constituição ela muda a natureza do direito no Brasil, porque o direito passa a ser responsável pela solução de problemas altamente complexos e que perduram na sociedade brasileira. E como o Judiciário passou a ter poderes também renovados, o Ministério Público em especial, a garantir esse direito, a função das instituições de direito é que muda, né? Ela passa a ter uma função responsiva, como você espera do sistema político,
já que vinha sendo detectado a partir dos anos 70 por alguns sociólogos do direito que viam no Estado Social, mas evidentemente que o Estado Social na Europa não transferiu essas responsabilidades para o Poder Judiciário. Nos Estados Unidos, a Corte Warren vai fazer isso, quando ela assume responsabilidade sobre mudar a política criminal, mudar a política educacional do país, mudar o próprio sistema político com o redesenho, por exemplo, dos distritos eleitorais. Então, esta Corte que não vê mais o seu papel como aquele que aplica a lei de maneira rigorosa, o direito autônomo de maneira rigorosa, mas a lei que busca responder às demandas sociais por intermédio do direito. Isto muda a própria concepção de teoria do direito. Então, a teoria de princípios vai ter um papel importantíssimo, a teoria do direito e economia, com as consequências, e isso é que nos deixa profundamente angustiados, porque a teoria do direito hartiana, kelseniana, não dá conta do mandato que foi dado para as agências de aplicação da lei e, portanto, nós temos que nos embrenhar aí em outra teoria do direito que nos deixa muito inseguros sobre o nosso próprio papel. Então, esse era o meu minuto adicional para esse ponto que eu acho que é o mais relevante para a gente discutir aqui, né? Evidente, nós temos a crise de 2013. Essa crise, eu não sei se o Dimitri concorda muito comigo nesse aspecto, é uma crise que está associada, por um lado, a uma consequência da evolução da própria democracia brasileira, que aumentou, vamos dizer, o conflito distributivo, a demanda pelos recursos escassos, quando a economia não foi capaz de dar conta desse processo de expansão, a gente tem uma crise. Mas é uma crise que também demonstra que a capacidade da sociedade de demandar, especialmente das novas gerações, tinha aumentado, né? Essa crise não é só sobre os direitos e o bem-estar social, mas é também uma crise que demonstra a capacidade de exigir mais transparência, mais representatividade e maior imparcialidade na aplicação da lei, né? O resultado é a Lava Jato, é o impeachment, e as consequências que não são exatamente aquelas que estavam associadas às demandas, né? Bom, o último slide nessa minha corrida contra o tempo é o seguinte: afinal, nós ainda temos uma Constituição de 88, afinal, essa Constituição de 88 ainda exerce a sua vontade normativa ou nós estamos vivendo uma crise constitucional? Tá? Então, claramente, acho que com as reformas que foram feitas ao período do governo Fernando Henrique e agora com as reformas que estão sendo propostas, e algumas delas já aprovadas pelo governo Temer, claramente nós tiramos a responsabilidade do desenvolvimentismo da Constituição. Quer dizer, a Constituição ela sai desse campo, ela sai do 1.0, né, do desenvolvimentismo, mas ela guarda ainda uma enorme agenda do que se chamou 2.0 aqui nessa reunião, porque a agenda de direitos basicamente não é afetada, a não ser com os recursos, por enquanto, né, com os recursos de financiamento de alguns dos aspectos dessa agenda, né? Uma outra discussão é se, na realidade, nós estamos tendo uma transição do regime presidencialista, ou seja, o legislativo passou a ter um peso muito maior do que nós imaginávamos no início do desenho constitucional, e agora o que nós chegamos é que o presidencialismo de coalizão se transformou, na realidade, num semipresidencialismo, onde o presidente é aquele que depende de forma essencial das maiorias do Congresso, que podem sacá-lo sem que ele tenha cometido um crime, pelo menos qualquer crime de lesa majestade, tá? Uma terceira questão é que nós mudamos por completo o modelo de harmonia de poderes que durante toda a República nós tivemos e passamos hoje, sim, para um modelo de conflito e competição de poderes, né? Primeiro, porque o Poder Judiciário exerce essa função, o Legislativo passou a exercer, então nós temos que repensar, toda vez que eu vejo a Carmen Lúcia e o Michel Temer, nós precisamos voltar à harmonia entre os poderes. Na realidade, eles estão pensando num sistema de fusão de poderes que sempre prevaleceu no Brasil e que, aparentemente, nesse momento, nós estamos vendo um sistema de competição de poderes, né? O quarto elemento é a discussão sobre a liberalização da Constituição. Por enquanto, o teto imporá uma restrição forte nas políticas sociais e a dúvida se o teto prevalecerá
ou se ele transformará aquilo que nós achávamos que eram direitos sociais de verdade em direitos sociais programáticos de promessa, mas que não tem uma realização, porque ele quebrou o mecanismo essencial que foi criado pela Constituição de 88, que era a autoexecutoriedade com a vinculação das receitas, né? Foi esse, ao invés de quebrar os direitos, ele quebrou o mecanismo de financiamento dos direitos, parcialmente, e a gente precisa ver como é que isso vai funcionar, né? E, evidentemente, há uma agenda regressiva de direitos civis que, aparentemente, o Supremo Tribunal Federal vinha conseguindo resistir, e talvez, com o ensino religioso, nós tenhamos tido o primeiro passo também de um processo de regressão de direitos. Então, prisão provisória. Sim. Aí você tem um... Fala você. Tá bom. Então, tá bom. Era isso que eu queria apresentar, se a Constituição vai ou não vai, se esses modelos vão persistir ou não vão persistir. Tá? Você. Tá certo. Então, bom dia a todos e a todos. Vou começar do final da fala do professor Oscar, de certa maneira, dizendo de que, na nossa ideia de que as instituições jurídicas e as normas jurídicas são importantes, a pergunta de base, porque poderemos fazer vários recortes, vou sugerir apenas fazer o seguinte recorte. O que significa ter um homem armado que nos promete alguma coisa? Eu estou armado e prometo à professora Mariana, que está desarmada, de que eu vou dar a ela um salário mínimo. Devo ser levado a sério? Ela deve me levar a sério? Ela deve cobrar essa promessa, se ela não tiver arma nenhuma? É aquilo que acontece rigorosamente com a ideia de uma Constituição que tem duas características. Em primeiro lugar, o Estado, que possui o exército, a polícia, tudo aquilo que Max Weber chamou de monopólio da violência, não vou falar a palavra legítima nesse momento, acontece, então, esse homem armado promete a alguém: eu vou te dar uma série de benefícios, vantagens, direitos, e confie em mim, eu vou fazer isso. Você não está armado, eu estou armado. Isso deve ser levado a sério? A grande maioria das pessoas, e aí talvez uma explicação àquilo que o professor Oscar estava dizendo, fora do direito constitucional, não levava isso a sério. Falava: é um idiota que fala de alguma coisa totalmente irrelevante, vamos agora ver o decreto, o que ele está dizendo, porque isso é uma coisa séria, judicializável, etc. Eu diria de que, dentro do campo do direito constitucional, por muito tempo, e até hoje, há uma forte tendência de ignorar ou de não levar a sério aquelas constituições que o professor Oscar e alguns outros autores analisam com um termo muito relevante, não banal, de Constituição transformadora. Uma Constituição que promete, não é apenas dirigente, não é apenas extensa, não é apenas analítica, são termos fracos. É uma Constituição que promete de que vai transformar estruturas sociais, do mais profundo da divisão de classe, de gênero, de raça, até, ou mais difícil talvez, até promessas pontuais de que vai mudar algumas instituições sociais. Então, uma Constituição desse tipo, chamada, então, mais uma vez, não dirigente ou alguma coisa social, que é muito fraco, mas uma Constituição que estabelece programas de ação, promete de que, em toda a eternidade, 20% do orçamento irá para projetos de educação. É uma Constituição que deve ser levada a sério? E a resposta que nós estamos dando, claro que poderemos ficar nessa premissa durante todo o dia refletindo. A resposta que nós tentamos dar com essa ideia desde 2010, finais de 2010, o professor Oscar, de fazer um projeto analisando a Constituição brasileira como Constituição não apenas transformadora no intuito, mas também resiliente na forma de funcionamento. Então, esse projeto de 7 anos, que não vai acabar nunca, até que nós morramos ou a Constituição morra. Então, essa ideia diz respeito ao seguinte, e digamos assim, a possibilidade de levar a sério essa Constituição se relaciona à ideia de que alguns desenhos institucionais permitiriam com que essa promessa, que na literalidade contratual é algo absolutamente impossível de ser sustentado, de que haveria alguns desenhos institucionais que fariam com que essa Constituição deixaria de ser apenas um pedaço de papel, deixaria de ser apenas uma promessa ridícula, deixaria de ser algo desse tipo. Tem aquela ideia bem interessante do ponto de vista metodológico dos filmes do Tarantino, onde várias pessoas armadas estão fazendo promessas mútuas.
Eu vou fazer o spoiler do que acontece no final. Todos morrem. Porque se eu confiar em alguém armado, eu tiver uma arma, provavelmente os dois vão morrer, porque esse deal que eles estão falando o tempo todo não vai funcionar a médio prazo. No caso da Constituição, a situação é pior. Mais uma vez, o Estado está armado, ele nos promete. E nós devemos levar a sério essa promessa. Então, aí começa toda a nossa... Tem uns dilemas metodológicos que não vou analisar aqui, mas a ideia é como poderíamos pensar em certas organizações, digamos assim, em certas... Basicamente, aquilo que está aqui em jogo é separação de poderes e direitos fundamentais, mais ou menos não como palavra da Convenção Interamericana ou de algum alucinado desse tipo, mas como uma realidade judicial presente. Então, como nós podemos juntar? Olha, qual seria a possibilidade de avaliar um sistema que organiza a separação de poderes e transforma em algo juridicamente relevante os direitos fundamentais? Quais seriam os caminhos para que isso fosse, digamos assim, se tornasse aquela promessa impossível em uma realidade? E aquilo que, sei lá, 2 pontos, porque senão íamos muito longe, eu queria colocar 2 desafios nesse pensamento. Em primeiro lugar, um país onde todas as pesquisas mostram, de todos os aspectos, de que é uma profunda desigualdade social, aquilo que vários autores, certo ou errado, chamam de pobreza sistêmica. Um país onde a desigualdade não é um acidente, nem algo que pode, digamos, se uma perspectiva de tempo, ser erradicado. Um país desse tipo, como lida com a ideia de que temos promessas de transformação social, que, de maneira literal, coloca no texto constitucional a ideia como erradicar a desigualdade social? Uma Constituição que diz isso, artigo 3º, é um monte de irresponsáveis, de mentirosos, de assassinos arrependidos, retóricos, ou é algo que vale seriamente? Então, aí a ideia, então, desde no nosso texto, e de colaboração de vários professores, inclusive do professor Paulo Nasser, que está fazendo com o professor Maués seu doutorado atualmente. Então, a ideia é, desde juntar, sei lá, coisas simples como índices de desigualdade, etc., verificar como, nesses 30 anos da Constituição, o sistema político e jurídico está lidando com a desigualdade social. Afinal de contas, sei lá, seria uma perspectiva, digamos, uma perspectiva muito rápida e bastante pessimista, dizendo de que a estrutura da desigualdade social não muda. Persistem as profundas desigualdades com base em critérios tradicionais. Significaria de que o projeto constitucional é irrelevante? Ou seja, haveria uma Constituição social. O professor Oscar colocou lá no final a ideia da educadamente falando, liberalização da Constituição social, ou, em outro momento, ele disse que teríamos o fim da ideia de desenvolvimento, que é melhor chamá-la de ideia da transformação social. Então, nós poderíamos dizer de que os dados empíricos sobre a desigualdade social declaram de que um projeto de transformação social em um país de profunda e estrutural desigualdade está condenado à falência? Era pré-programada essa falência ou há alguns caminhos? Então, isso é uma ideia que nós estamos analisando. O segundo, que parece estar em contraste, mas é uma outra ideia de pensarmos na corrupção no Brasil, seria enunciar abertamente aquilo que o professor Oscar chamou o preço do consenso, dizer o seguinte: a corrupção política existe porque é um mandamento constitucional. A Constituição fez de tudo para que a corrupção existisse, funcionasse no país. Nós temos um sistema, assim, bem rapidamente, algumas ideias que... Lá estou falando em nome próprio, mas, sei lá, um pouco aquilo que nós estamos discutindo. Quando a Constituição permite ou ordena ter um sistema multipartidário, um sistema de representação política baseado na proporcionalidade mais ou menos pura, um sistema sem cláusula de barreira, onde vem o Supremo e diz, pelo amor de Deus, não vamos excluir o partido do 0,1% da competição. Um sistema onde a União reúne a grande parte dos recursos da arrecadação e distribui isso como ela quiser. Não é culpa, professor Diogo, do Temer, é culpa da Constituição. Sem querer tirar a culpa do Temer. Mas eu diria, então, uma série, estatalização dos partidos políticos.
um país que está dizendo que um estrangeiro não pode ser membro do partido político. Porque o partido político, isso é o menor, digamos. O partido político é um mecanismo burocrático que funciona sob o controle absoluto de um órgão do Estado, da Justiça Eleitoral. Se você quiser tossir, você não pode tossir. Se você quiser formar um partido, vai ter um juiz analisando se a sua assinatura é verdadeira, senão não forma um partido. Senão você é anarquista, mascarado, não sei, assassino, abortista, é algo desse tipo. E aí poderíamos ter uma lista muito longa, não vou cansá-los aqui, de elementos da própria Constituição, inclusive o modelo de uma complexidade legislativa, onde qualquer lei, teoricamente e praticamente, só pode ser lei se tiver o consenso dos três poderes, aquilo que o professor Oscar estava dizendo, um sistema de unificação de poderes. Não se pode legislar se os três poderes não concordarem, porque vem o Supremo, uma noite, o ministro Joaquim Barbosa vai, que emenda constitucional é essa? Vai criar TRT na Bahia para ficar na praia? Suspendo. Uma noite, um ser humano suspendeu uma emenda constitucional. Eu fiquei décadas ensinando de que o poder constituinte e reformador decorre do povo. O homem está dizendo, não, o tribunal na Bahia, não. E diz o Supremo, mas se ele disse uma noite de que não podemos aceitar essa emenda constitucional, nós não podemos fazer nada. Nós somos apenas 10 contra 1, aliás, aposentado agora. Disse a Carmen Lúcia, não, esse royalties do petróleo é uma porcaria, foi o Congresso Nacional que disse, suspende. Disse o Supremo, ótimo, vamos suspender. E assim por diante. Então, essas ideias todas, diria, então, de que a corrupção, não que haja alguma norma constitucional dizendo que nós devemos ser corruptos, o país não funciona sem corrupção. Mas a ideia de que as instituições importam é uma ideia de mão dupla. Importam porque muitas coisas das mudanças, dos progressos sociais, da diminuição de desigualdades, são devidas a esse programa transformador da Constituição. Podemos detectar no discurso político, no poder judiciário, no discurso da sociedade civil, referências a essas obrigações constitucionais. Então, é algo relevante. Não podemos estabelecer uma causalidade, mas é importante. E, por outro lado, aquilo que me parece mais plausível, que nós estávamos dizendo, não que nós tenhamos sido profetas, apenas lemos a Constituição. É um texto que, do começo ao fim, praticamente, está dando uma dica às pessoas. Se você quiser que isso funcione, que haja resiliência, a resiliência depende de um tipo de material do qual serão feitas as instituições. Qual é esse material? Dinheiro. Se não houver uma troca contínua de dinheiro, direta, indireta, com compra de ofícios e assim por diante, e um sistema corrupto, a Constituição vai quebrar. Então, isso é, digamos, o cenário, talvez o professor Oscar, que é uma pessoa politicamente correta, não vai concordar comigo, mas é um cenário dizendo que a causa da corrupção é o texto constitucional. Foi feito para que pudéssemos ter esse sistema, digamos, de uma não separação de poderes e de uma absoluta intransparência que faz com que esse sistema funcione. Porque aqui não estamos tratando de uma patologia, dizendo que a Constituição possui um aspecto bom, mas, infelizmente, um monte de pessoas corruptas, mal-intencionadas, não patrióticas, não sei o quê, perverteram esse esquema e continuam vivendo sob um outro regime, que seria o exemplo que o professor Oscar sempre cita, da Constituição de Weimar. Continua no período nazista vigente, mas não está sendo aplicada. Eu diria que a Constituição de 88 foi aplicada com um índice de eficácia social e política bem razoável, acima do comum em muitos casos, mas essa é uma Constituição que permite com que por uma série de instituições, seja utilizado o recurso dinheiro, e não apenas o recurso deliberação, poder, não sei, ideia ou algo parecido, como o combustível que faz com que esse sistema funcione. Então, tudo isso para dizer de que nós estamos tentando. Há uma outra parte que não vamos, sei lá, mais ou menos decidimos não falar hoje, que seria a ideia de fazer uma teoria da Constituição comparada, pensar
na posição da Constituição de 88 como uma Constituição fortemente transformadora, uma das mais transformadoras do mundo, dentro de uma ideia de vários projetos constitucionais de desenvolvimento, começando pelo Thomas Jefferson e terminando no Roberto Jefferson, conforme o professor Oscar já explicou para as senhoras e os senhores. Então, isso seria uma ideia de pensar qual é a posição em um panorama mundial da Constituição de 88 como transformadora. Mas aquilo que eu quis dizer aqui, então, de que nós temos dois desafios, o bem e o mal, digamos assim, a corrupção e a transformação social, presentes no texto constitucional, onde as normas, e isso é importante, e o processo do impeachment demonstrou uma coisa, fez exatamente isso, de que a referência normativa é constante, tanto dos opositores, como dos críticos moderados, como dos a favor, sempre há uma referência. Ninguém disse abertamente, eu quero tirar a Dilma, talvez um discurso político, mas porque eu discordo dela. Todo, digamos assim, o discurso, não apenas no Senado, na Câmara dos Deputados, mas também nos jornais, era um discurso, na opinião pública em geral, era um discurso imbuído de valores, de referências normativas jurídicas. Então, isso indica de que a Constituição importa no dia a dia, de que ninguém poderia, sei lá, fingir, poderia, sei lá, argumentar no sentido de que podemos fazer algo, desde o menor a Anvisa proibir um cigarro com menta ou não sei o quê, até o maior tirar o presidente da República sem justificativo fundamental, mas tudo isso deve ter referência a alguma norma constitucional. Então, isso é um triunfo, digamos assim, da perspectiva normativa que deve ser levado a sério por quem quer fazer várias espécies de direito e alguma coisa. Obrigado.